E hoje é dia de drone aqui no Loop Infinito, porque eu tenho em mãos o último lançamento da DJI, que é o Mini 3. Esse que é uma versão mais básica do Mini 3 Pro, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é o meu mini drone favorito. Esse modelo aqui, ele traz uma qualidade de vídeo similar, porém, ele não tem os sensores de obstáculos, mas com isso, ele sai mais em conta, custando bem mais barato do que a versão Pro. Eu vou comentar sobre esses detalhes e todas as novidades desse drone depois da vinheta. Vamos nessa! O Mini 3 é um drone muito parecido com o Mini 3 Pro, com o corpo quase idêntico. Inclusive, olhando de longe, eles são praticamente iguais. Ele pesa 249 gramas com a bateria e também faz os vídeos em 4K com o gimbal que gira para fazer vídeos na vertical. Com a bateria Plus, a DJI promete uma autonomia de até 51 minutos de voo. E para começar o nosso papo aqui nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre esse kit aqui que eu recebi e também os preços. Então vamos ao unboxing. Nessa caixa eu recebi o modelo mais avançado com o kit Fly More. Então, abrindo essa caixa, a primeira coisa que nós temos é a bolsa de transporte, que é um dos acessórios do combo Fly More. Dentro dela estão o drone e também os acessórios. A primeira coisa que sai é o droninho super compacto e nós temos também o controle RC, que é aquele controle que já tem uma telinha integrada. Além disso, nós temos os acessórios, incluindo as baterias no carregador triplo, para você recarregar todas de uma vez. 2 cabos USB tipo C, um deles com a ponta USB tipo A e o outro com a ponta USB tipo C. Hélices adicionais e uma chavinha de fenda para fazer a troca. E os manuais e a documentação. Esse kit aqui, com o controle mais avançado e também o Combo Fly More, chega por $858 lá nos Estados Unidos. Por enquanto, só temos os preços em dólar, mas isso é $240 a menos em relação ao Mini 3 Pro. E essa é mais ou menos a variação de preço entre esses dois drones. Se a gente for ver o preço do Mini 3 Pro sozinho, ele custa $670, enquanto o Mini 3 ele chega por $470. Mas nesse valor, ele não tem nada, é só o drone mesmo. Você precisa ou reutilizar o controle de algum outro drone ou comprar um controle separadamente. Então, a partir de $470. Aí você pode comprar o modelo que vem com uma bateria e o controle RC N1, que é aquele que não tem uma tela, né? Você conecta o smartphone aqui, Android ou iPhone, baixa o aplicativo DJI Fly para controlar o drone, aí sai por $560. E por fim, o modelo com esse controle aqui, né, com o combo, o drone, o controle e uma bateria, sai por $700. Aí tem os $189 a mais do combo Fly More, e aí que eu cheguei nos $858 que eu comentei aqui agora. Então ele é consideravelmente mais barato do que o Mini 3 Pro, e eu arrisco dizer que, pelo menos para mim, mesma coisa em termos de experiência de uso. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o lançamento no Brasil. Nós não sabemos ainda quando ele vai ser lançado aqui no Brasil, mas olha só, eu ouvi falar que não vai demorar muito e ele deve custar aí na faixa de R$7.000, porém com aquelas promoções de lançamento bem legais. Então, quando tiver essa promoção, fica ligado aqui no Loop Infinito para você não perder. Então vamos começar falando aí sobre o design desse mini drone, que é praticamente o mesmo do Mini 3 Pro. Em termos de aparência, eles são praticamente idênticos, mas o Mini 3 traz uma pequena melhoria, um detalhe que é bem interessante, que são esses dois pezinhos que nós temos aqui, ó, nos braços da frente. E isso dá mais estabilidade quando ele está em cima da superfície na hora da decolagem ou principalmente do pouso, porque ó, ele não tem um jogo para frente aqui e fica mais estável. Enquanto o Mini 3 Pro, quando eu faço uma pressão aqui, ó, ele vai para frente, porque ele não tem esses suportes aqui nos pezinhos. Então, um detalhezinho no design, uma pequena melhoria, mas que é interessante. Agora, colocando um em cima do outro aqui, ó, pra gente comparar, onde nós tínhamos esses sensores de obstáculos, a gente tem apenas uma gradezinha vazada aqui no detalhe. E embaixo também, ó, onde a gente tinha esses sensores aqui mais parrudos, a gente tem sensores mais simples aqui, apesar de que embaixo ele tem um sensor que funciona para obstáculos, né, para ver o que tem embaixo, para ver se dá para pousar ou não. E não tem nenhum aqui atrás também, né? Aqui no Mini 3 Pro a gente tem também esses sensores aqui
e aqui no Mini 3 nada, ele é lisinho. Então essas são as principais diferenças aí com relação ao design. E com relação ao peso, como ele não tem esses sensores de obstáculos, ele é tecnicamente mais leve, mas é praticamente a mesma coisa. Então a DJI coloca aí 249 gramas com a bateria normal. Com aquela bateria Plus, ele pesa mais do que 249 gramas. Se você não se lembra dessa história dele pesar menos de 250 gramas, é porque lá nos Estados Unidos, com o FCC, que regulamenta aí esse tipo de produto, você não precisa fazer o registro se o drone tiver menos de 250 gramas. Aqui no Brasil não colou esse negócio porque a legislação é diferente e acaba considerando o peso máximo com o qual ele consegue decolar. E aí, como tem acessórios que você coloca aqui, ele sobe, eles acham que não, pesa mais de 250 gramas, tem que registrar de qualquer jeito. O restante no design é igual, e aqui na parte traseira nós temos aqui onde entra a bateria, tirando aqui para mostrar, e o slot para o cartão micro SD, eu estou usando aqui um cartãozinho Kingston, e o conector USB tipo C, além do botão para ligar ou desligar o drone. E tem mais uma diferença na estrutura do Mini 3 em relação ao Mini 3 Pro na parte das antenas que ficam aqui, né, nos braços. O Mini 3 ele tem apenas 2 antenas, enquanto o Mini 3 Pro ele trabalha com 4 antenas. Tem uma diferença também no sistema de transmissão de imagem do controle, que aqui é o O2, enquanto o Mini 3 Pro traz o O3, mas aí eu vou falar disso daqui a pouco. E sobre o tamanho, é claro, eu não posso deixar de fazer aquele comparativo, para quem não viu no vídeo do Mini 3 Pro, com os outros drones que a DJI oferece, porque às vezes quando eu dobro, dá pra ver, né, que ele é super compacto, mas às vezes, assistindo esse vídeo, vocês não têm uma noção do quão compacto ele é. Então, vamos pegar aqui, ó, colocar do lado o DJI Air 2S, que é um drone aí que tem um tamanho convencional, digamos assim. Aí o Mini já ficou pequenininho. E também, é claro, o Mavic 3, que é o maior que eu tenho aqui. Olha lá. Aí dá pra ter uma noção do quão mini o Mini é, né? Ele é tão compacto e leve que provavelmente daria para prender ele aqui em cima do Mavic 3 e decolar um Mavic 3 numa boa. Será que cabe aqui? Acho que dá, hein? Aliás, é uma ótima ideia para comparar a câmera dos dois, né? Ou não, pode acabar quebrando os dois de uma vez, né? Não basta o Avatar lá no riacho. E olha só, nesse ângulo fica ainda mais evidente aí a diferença de tamanho desses dois drones. Então é isso, tá aí um rápido comparativo de tamanho que não pode faltar. Então, ele é muito compacto, esse drone mini, e é o tipo de drone que não ocupa muito espaço numa mala de viagem. Por isso que eu acabei usando ele na minha última viagem, apesar de eu gostar mais da qualidade do Mavic 3. É a conveniência. E aí a câmera, né, o gimbal, ele tem a mesma estrutura que vira assim, ó, na vertical para você gravar vídeos no tipo Stories, né, ou TikTok pro Instagram, etc. E isso era o que eu já tinha comentado, que é o que eu mais gosto no Mini 3 Pro. Isso tá igualzinho presente aqui no Mini 3 e permite que você crie vídeos já otimizados no enquadramento 9x16 para as redes sociais, como esse daí que eu fiz aí na última viagem. E por falar nessas imagens, vamos aos detalhes dessa câmera, que aliás nesse gimbal tem uma inclinação aqui, ó, de até 60 graus para cima, com esse design vazadinho aqui em cima. Eu comentei isso lá no vídeo do Mini 3 Pro, permite que você faça imagens do céu também. Então isso é bem bacana. Ou, né, quando ele está indo no modo Sport, por exemplo, para frente, você consegue ainda ver muito bem o que está sendo filmado aí pelo drone sem que a câmera resete aí a posição inicial. Essa câmera, ela é muito parecida com a do Mini 3 Pro, mas ela tem sim algumas diferenças. Ela ainda faz vídeos em 4K 30 com HDR e para a maioria das pessoas vai ser exatamente a mesma experiência, porém temos algumas diferenças. O sensor ele tem o mesmo tamanho, 1/1.3 polegada, 0.76 polegada, é quase 1 polegada para essa categoria de drone, é um sensor bem grande até, excelente. A abertura da lente também é f1.7, é uma abertura maior inclusive do que a que a gente tem no Mavic 3, que é f2.8, então uma boa captação de luz. Agora, uma coisa que é diferente e é bem inferior é a resolução efetiva. A DJI chama isso de resolução efetiva, e aí eu não tenho certeza se tem alguma diferença no sensor ou se é uma limitação dessa versão para não ficar igualzinho ao Pro. Aqui nós temos 48 megapixels e aqui apenas 12 megapixels. Isso não afeta os vídeos, mas as fotos ficam com uma resolução inferior.
superior. Isso quando o drone não está fazendo aquela combinação dos pixels para entregar uma foto de 12 megapixels com uma iluminação melhor. Mas pelo menos durante os meus testes eu ainda não vi nenhuma diferença entre a qualidade do vídeo do Mini 3 para o Mini 3 Pro. Para o meu uso, para postar em redes sociais, por exemplo, ou complementar algum vídeo aqui no YouTube, tá praticamente igual, mas eu também não fiz muitos testes aí sob baixas condições de luz. O fato é que eu não sei se está relacionado a isso, mas o ISO desse drone é um pouco mais limitado do que o do Mini 3 Pro. O Mini 3 Pro vai até 6.400. Aqui a limitação fica na metade disso, 3.200. E por falar nessas limitações, nós temos limitações nos formatos de captação também. Ele faz fotos em RAW com HDR, mas nos vídeos apenas H264. Aqui ainda tinha H265, incluindo o padrão de cor aí de Cinelike. Aqui é apenas o modo normal. E também 100 megabits, 4K 100 megabits, aqui até 150 megabits, então uma qualidade um pouquinho superior na captação. E agora vocês estão vendo alguns vídeos que eu fiz com o Mini 3 e pelo menos para mim, né, eu já venho usando aí há algum tempo o Mini 3 Pro, a qualidade está praticamente idêntica. Eu não vi diferenças no meu uso, que é gravar alguns clipes aí, postar em redes sociais e por aí vai. Talvez isso faça diferença para criadores de conteúdo que trabalham com uma pós-produção mais avançada, que trabalham com color grading, aí com certeza o D-Cinelike vai fazer falta e esses 50 megabits aí de qualidade a mais no arquivo também podem fazer uma diferença. Mas para mim, pro meu uso do dia a dia, praticamente igual. E para mim o mais legal do Mini 3, que é o que eu mais gostava no Mini 3 Pro, é você poder girar a câmera no meio do voo e gravar num enquadramento certinho já para as redes sociais com a proporção 9:16, sem ter que cropar para ajustar, tá ali já. E fotos também, é claro. E agora a experiência de voo, vou falar um pouquinho sobre esse controle e o sistema de transmissão. Esse controle aqui é o DJI RC, é o mesmo que foi lançado com o Mini 3 Pro, mesmo controle que inclusive hoje já é compatível com o Air 2S e também com o Mavic 3, ele recebeu atualizações de compatibilidade. A gente tem uma telona integrada e aí você não precisa colocar o seu smartphone, como é o caso do RC-N1, que é esse cara aqui. Isso é uma conveniência, é bacana, mas por outro lado a bateria dele vai embora um pouco mais rápido, né? Ela dura aí de 4 a 6 horas a autonomia e você também precisa da conveniência de conectar um Wi-Fi para você ter acesso aí aos mapas. Então, geralmente eu faço um hotspot com o meu celular. O que a gente tem aqui é um sisteminha baseado no Android 10. É um Android 10 que roda apenas o aplicativo DJI Fly. Agora eu vou ligar o drone aqui, ó, para mostrar para vocês. Ele, aqui na parte de trás, tem um compartimento, né, um encaixe para guardar os thumbsticks. Então você tira eles aqui. Não, calma. E aí é só rosquear aqui, ó, encaixar aqui. Encaixar o outro aqui também. O drone já está ligado e aí a gente já tem aqui o aplicativo DJI Fly e o drone está pronto para voar. E aqui na parte de cima do controle, uns botões rápidos para tirar fotos, gravar vídeos, mexer aqui na inclinação do gimbal, ó lá, tem um dial aqui, aí ele vai mexendo. E aí aproveitar para mostrar lá o ângulo de até 60 graus para cima, que é muito legal, quase 90 graus, ele quase olha para cima esse drone. E aqui um zoom digital, né? Então eu trabalho com zoom digital com esse outro dial aqui. Na frente nós temos o botão para ligar, o botão para voltar, né, o ponto de origem, e a travinha aqui para alternar entre os modos, né, o modo normal, o modo cinema, que suaviza os movimentos, e aqui o modo esporte, que aí taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. E por fim, aqui atrás, dois botões de função que estão com uma configuração para o gimbal. Então eu esbarrei neles aqui agora, lá. Esse daqui alterna, né, entre o 90 graus para baixo e visão para frente. Esse daqui gira a câmera entre os modos paisagem e o modo retrato. E agora, como de costume, vamos dar aquela decoladinha aqui no estúdio. Uma coisa legal do Mini 3 Pro e agora do Mini 3 também é que ele é bem silencioso. Claro que aqui no estúdio, do lado do microfone, pode parecer um barulho alto, mas quando você está em algum local e aí você vai fazer uma filmagem rápida, você não quer incomodar ninguém, você sobe ele, o barulho some muito rápido. Então isso é bem legal. Agora, o sensor VPS dele, que é esse sensor que mapeia o que está embaixo dele para manter a posição quando não tem GPS, é um pouco mais instável do que o Pro, né? O Pro tem sensores maiores
Então aqui também não ajuda porque a mesa ela é brancona, então ele não sabe onde é o centro para se posicionar. Mas aqui agora ó, ele está rastreando o drone que está aqui embaixo, o fim da bancada, ele conseguiu estabilizar muito bem aqui no ar. E assim como os outros drones da DJI, ele é muito preciso e muito sutil nos controles. Ó, tô dando um zoom digital aqui para demonstrar aí para vocês. Agora eu estou no modo automático, mas aqui no aplicativo eu posso mexer nas configurações. Então ele vai aqui, como eu comentei, até 4K 30 quadros por segundo, mas me disseram que se você desligar o HDR, ele vai até 60 quadros por segundo, porém eu não consegui replicar essa função aqui nesse teste. Então a gente tem todas as configurações aqui, todos os ajustes de iluminação e as outras informações de voo, de duração da bateria, sinal do aplicativo DJI Fly, que vocês já estão acostumados. A gente sempre mostra esse app aqui durante as experiências de voo. Então tá aí, vamos pousar ele aqui agora. Pronto, uma experiência de controle muito precisa. Com relação ao sinal, à transmissão, ele é claramente inferior ao Mini 3 Pro. Tanto pela quantidade de antenas, como eu já comentei, o 3 Pro tem 4 antenas, aqui temos 2 antenas, quanto pelo sistema com esse conjunto que é o O2. Aqui é o O3, lembra? O OcuSync da DJI, que aí evoluiu, eles chamam apenas de O. Esse daqui é o O2. O O2 ele é um pouco mais limitado. Ele faz a transmissão da imagem em HD, 720p 30, enquanto o O3 faz 1080p, e tem um alcance em torno de 2 km a menos, um alcance máximo, o alcance prometido máximo, 2 km a menos em relação ao O3. Se a gente considera o modo FCC, é até 10 km e no CE é até 6 km. Aí, respectivamente, o Mini 3 Pro alcança, né, segundo a DJI, até 12 km e até 6 km. Mas o poder de transmissão dos dois drones, né, em relação ao controle, é o mesmo, o tal do EIRP. Isso é igual, não tem diferença. Mas eu acho que as antenas elas fazem uma diferença sim. E aí, em um teste que eu fiz aqui numa região urbana, eu quase consegui 1 km de distância. O Mini 3 Pro, eu cheguei a 1 km de distância. Aqui, 700 metros, o sinal já começou a ficar fraco e eu comecei a perder o sinal de vídeo. Então, é isso. Eu percebi que ele é um pouquinho mais fraco. Mas no ambiente aberto, sem interferências, vai mais de 1 km com tranquilidade. Por falar nisso, por curiosidade, nessa última viagem aí que eu fiz no Havaí, eu mandei o Mini 3 Pro lá pro mar para ver quanto de distância ele conseguia. E olha aí, passou de 3 km numa boa. Mas como eu não tava com uma bateria que é a Plus, que tem a maior autonomia, eu fiquei com medo de faltar bateria para voltar, aí eu já fiz o retorno. Mas foi muito longe, esses droninhos aqui aguentam uma distância bem bacana quando você não tem interferências. E como ele tem um corpo pequeno e ele é muito leve, quando ele tá no ar parece que ele tá totalmente desbalanceado, indo para lá e para cá, mas as imagens elas ficam super estáveis. E ele tem uma resistência legal aos ventos. Esse daqui é pronto para o nível 5, que são ventos de até 38 km por hora. E em termos de velocidade, só tem uma diferença entre o Mini 3 e o Mini 3 Pro, que é a velocidade máxima de descida. O Mini 3 Pro até 18 km por hora, esse cara aqui até 12 km por hora. E agora vamos à bateria, que é um ponto muito positivo desse drone, porque ele consegue ter uma autonomia de 4 minutos a mais do que o Mini 3 Pro, chegando com aquela bateria Plus a até 51 minutos. Claro que isso é o que a DJI promete, mas pela minha experiência, deve passar com tranquilidade de 40 minutos úteis, né? 40 minutos que dá para você fazer a filmagem sem ter que se preocupar com aquela reserva para voltar e pousar com segurança. Claro que cada caso é um caso, né? Mas quando prometem mais de 50 minutos, pô, o negócio é legal, hein? Dá para brincar bastante. Claro que você precisa pagar mais por uma bateria específica para isso. Então, vamos às baterias. Essa bateria aqui é a que vem com ele. Inclusive, tá escrito aí o 249 gramas para sinalizar que é com essa bateria que ele tem esse peso abaixo de 250 gramas. E aí tem essa outra aqui que é a bateria Plus. Essa daqui é bem mais pesadinha, só de segurar a gente já percebe, e ela não tem essa indicação. E aí qual que é a diferença? Nós temos uma diferença grande na capacidade. Então essa aqui mais simples, ela tem 2.453 mAh, enquanto a Plus ela tem 3.850 mAh. Uma variação considerável, lembrando que a tensão nominal é 7,38 volts nessas baterias. Então aqui nós temos 18,1 watts-hora e aqui 28,9
1.4 Wh de capacidade total. Com a bateria mais simples, 38 minutos de autonomia, o que não é pouco também, né? Já é bastante. E aqui 51 minutos. Antes era 34 minutos e 47 minutos, respectivamente. Então é a primeira vez que nessa categoria de drones da DJI a gente vê uma autonomia passando de 50 minutos. Então se você tem mais de uma bateria dessas, está voando com mais de uma, você vai conseguir fazer todas as filmagens, as fotos que você quer e ainda vai sobrar. Você vai até achar estranho. Meu Deus, não acaba esse negócio? Tá lá ainda. E por fim, esse carregador triplo do combo Fly More tem um botão para você ver o nível de carga das baterias, já que elas não mostram individualmente, você aperta aqui o botão e aí ele mostra. E também nós temos aqui o conector USB tipo C para recarregar e uma porta USB tipo A para você usar isso daqui como power bank. De repente você quer alimentar outros dispositivos, recarregar o celular, recarregar o controle, você pode puxar um cabo por aqui. Mas ele não vem com o plug de tomada, vem apenas com os cabos. Então o plug você precisa comprar ele à parte. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma breve análise. E aí, vale a pena o Mini 3 em relação ao Mini 3 Pro? Um breve comparativo aqui com base na minha experiência. Eu acho que a principal diferença, quando você está considerando esses dois drones, está no sensor de obstáculos. O Mini 3 Pro, ele tem sensor aqui em cima, ele tem sensor que pega atrás, tem sensor melhor na parte de baixo, e aí você consegue ter esse awareness, né? O drone ele está ciente dos obstáculos ao redor, e isso te ajuda quando você não tem muita experiência ou quando você está fazendo uma filmagem ou uma foto delicada. Se você tira fotos em ambientes abertos, vai voar num ambiente aberto, o sensor ele não vai fazer a menor diferença. Ele pode ajudar em um momento ou outro, mas não vai fazer muita diferença. Como esse acaba sendo o meu caso, não vai fazer falta. O sensor ele ajuda quando você não tem muita experiência, quando você está começando, né? Ele ajuda a entender os limites do drone para você não bater. Mas quando você é mais profissional, você vai fazer uma filmagem que você quer mais precisão, às vezes ele atrapalha. Então, por exemplo, já fui fazer isso, né? Uma filmagem saindo do quarto. Essa daí que vocês viram, né? Saindo do quarto do hotel. Esse sensor, quando ele estava ligado, ele me atrapalhou, porque ele identificava a porta ali do quarto e travava no meio do caminho. Então eu tive que desligar. Então, para mim, para o meu uso, não vai fazer diferença eu não ter esses sensores. A menos que eu queira fazer alguma coisa específica, que eu vou perder o campo de visão, que eu vou voar ele no modo FPV. Aí o sensor vai fazer uma boa falta para evitar acidentes e eventuais batidas. Então, ele ajuda se você tá aprendendo a voar e também em algumas determinadas ocasiões. Mas se você já tem um pouco de experiência ou pretende voar sem ficar muito de olho no drone, olha, eu arrisco dizer que dá para voar sem. Aliás, os donos do Mini 1, do Mini SE e do Mini 2 também podem comentar aí como é que é a experiência sem os sensores, se vocês acham que faz falta. Na minha experiência é legal, mas eu costumo desativar os sensores quando eu estou fazendo alguma filmagem com uma certa frequência. Então, é isso. Com relação aos sensores, é isso que eu tinha para dizer. Com relação aos outros aspectos diferentes, o sistema de transmissão só vai fazer diferença se você for muito longe ou se você vai fazer uma filmagem em um local que tem muita interferência. Aí o O3 ele é um pouco mais potente. Esse aqui com 4 antenas vai fazer um trabalho melhor. E eu acho que as outras diferenças com relação à câmera, talvez baixa a luminosidade por causa do ISO, a resolução também, mas aí eu acho que já são detalhes, né? Se você está comprando ele para filmar em 4K, já tá ótimo. E é isso aí, agora eu vou fechar o droninho aqui. Eu já comentei as informações sobre o preço. Se você vai comprar nos Estados Unidos, aproveita a Zip4Me e já faz o seu redirecionamento aqui para o Brasil. E por falar que no Brasil vai rolar também o lançamento dele em breve. Como eu comentei, me disseram que não vai demorar muito, talvez já no próximo mês, custando aí na faixa de R$7.000, mas com aquela promoção bacana no lançamento. E aí eu vou aproveitar e fazer um outro vídeo contando essa experiência. Já aproveito e conto um pouco mais sobre o Mini 3 Pro nesse vídeo, né? Um vídeo mais de análise do uso do drone, não hands-on como eu tô fazendo aqui agora. E também já aproveito e falo para vocês sobre as promoções, que o pessoal que aproveita essas promoções acaba se dando bem. Então, fica esperto aí para você não perder. Aproveita e comenta o que você quer que eu fale sobre esse drone nesse vídeo. O que pode fazer falta, o que tá te interessando, com o que você tá com o pé atrás, não sabe entre os dois. Qual é a sua dúvida? Comenta aí, vai ter esse outro vídeo aí no mês que vem, e aí eu falo mais sobre esse produto. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço também a DJI mais uma vez pela confiança de mandar esse produto em primeira mão aqui pro Loop Infinito
infinito pra gente testar e soltar esse vídeo no dia do lançamento. E a gente se vê em breve. Deixa o like aí, galera. Valeu e até a próxima!